dos servidores também, e especialmente dos estudantes. A gente, como Grêmio, esperava um pouquinho mais de estudante, mas a gente entende também que está no contraturno, que estão acontecendo outras atividades na escola. E, bom, a gente pensou nesse momento para informar e criar um ambiente mais consciente dentro da nossa escola. Afinal, quem vive o chão do IF somos nós, os estudantes, e a gente conhece os principais problemas da nossa instituição. E a votação é um momento muito importante para a gente realmente afirmar o que a gente precisa e as nossas principais necessidades. E criar uma eleição que realmente seja democrática, que os estudantes conheçam as propostas, é algo muito importante para a gente. Bom, nesse primeiro momento, o candidato hoje que está com a gente, que é o professor Braz, ele vai ter 15 minutos para apresentar o seu plano de ação, suas principais propostas. E depois a gente vai dar seguimento aos outros momentos do nosso bate-papo. Boa tarde. Acho que todo mundo sabe, eu sou o professor Luiz Braz Galão. Já que essa é uma reunião do Grêmio, eu vou falar coisas voltadas para o Grêmio. Bom, eu comecei toda a minha vida estudantil, foi feito na época da ditadura. Desde o ensino, eu sou de 57, então a gente começou a ter consciência de ser do aluno a partir de 64, 65 e assim por diante. Durante o ensino médio, até o final do ensino médio, a gente não tinha direito a nada. Não tinha direito a fazer reunião, não tinha direito a nada disso. Mas na faculdade a gente conseguiu montar um BA, eu participei do BA da faculdade, só para os mais antigos que vão saber disso, já que vai ser gravado e vai para o YouTube, alguém pode lembrar disso. A Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina, também conhecida como FASEC, ela era aqui em São Vicente, no prédio alugado. Eu fiz meu primeiro ano ali à noite, e aí foi que nós fundamos o primeiro Grêmio, para reivindicar algumas coisas que eram um prédio alugado, à noite não tinha espaço para nada e tal, mas mesmo assim a gente queria fazer alguma coisa como estudante daquela instituição. E no ano seguinte, a gente construiu uma sede lá no Maria das Graças, que está lá até hoje, e eu fui estudar lá, e lá eles fizeram uma sala, e essa sala onde o Grêmio funcionava, o Grêmio não, o diretor acadêmico funcionava, e tinha, com o tempo, vamos botar toda a estrutura que pudesse ajudar o aluno, inclusive na parte esportiva, que já tinha lá da faculdade que tinha ao lado, e nós começamos a usar, mas isso foi com bastante briga, porque não era nada fácil conseguir as coisas. Bom, depois disso eu fui trabalhar como professor no Estado, e no Estado eu trabalhei de 83 a 93, e naquele período eu participei de todas as greves que aconteceram no Estado do Espírito Santo, e não foram poucas. Naquela época a gente só recebia o salário atrasado, então não tinha outro motivo, outra coisa a não ser fazer greve. E depois, em 93, eu vim para cá, e quando cheguei aqui, no primeiro turno, aquele monte de aluno, um pouco até mais velho do que a idade normal, né, porque faz uma escola nova vindo para cá, atrair pessoas um pouco mais velhas para poder estudar. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom, e só abrindo parênteses, o que fez com que esses alunos viessem para cá era a fama que a Escola de Vitória tinha, por ser uma escola de excelência, que era um braço dela, era um médio, né? Então trouxe esses alunos para cá. E com isso, tínhamos alunos mais politizados, vamos dizer assim, e com 3 anos que estava aqui, também, no curso de 4 anos, eles me procuraram para a gente montar o Grêmio. O primeiro Grêmio que nós montamos aqui foi na década de 90, e esse Grêmio nos ajudou muito, os professores, os funcionários, todos aqui. Aliás, até ajudou tanto que nós estamos aqui hoje graças a essas lutas que tiveram no ano passado, porque em 98, quando o governo federal, o Fernando Henrique Cardoso, separou o ensino médio do técnico,
nós fomos para a rua. E quem mobilizou os alunos para ir para a rua foi o Grêmio. Então o Grêmio fez um trabalho maravilhoso naquele momento e ajudou a gente a lutar para que nós permanecêssemos com a escola técnica que depois transformou em CEPED e hoje é IFES. É lógico que não foi tão fácil assim, nós tivemos que separar, fazer ensino médio, fazer técnico separado, para depois juntar tudo e ir em frente. Esse Grêmio, primeiro Grêmio, ele funcionou até legal, mesmo na época a direção era uma direção não era muito democrática, vamos dizer assim, então tinha alguns embates entre o Grêmio e a direção, mas acabou funcionando. Nos anos seguintes, foi trocando, obviamente, e o Grêmio ganhou muita repercussão aqui dentro, porque nós fazíamos uma coisa chamada JuFest, que era feita aqui dentro da escola, e era um movimento muito grande. Só que esse movimento ficou tão grande que acabou tendo que ultrapassar, sair daqui de dentro e ir lá para fora. Foi aí que os problemas começaram a aparecer. Os alunos começaram a querer se juntar com alguns empresários de Colatina para fazer shows e ganhar dinheiro. E não é coisa errada, mas acabou dando muito errado. Mas nessa parte aí eu já não estava mais participando, porque eu era exatamente contra fazer esse tipo de situação. E eles entraram nessa situação e depois aí deu problema. Tanto que, não sei se vocês conseguiram registrar, mas tem uns 2 ou 3 grêmios pendurados aí na cidade, entendeu? Por causa dessas situações que saíam para poder fazer algum movimento, para ganhar algum dinheiro, né? E nessa situação aí acabou dando problema e dado a justiça, e tem cartório, tem um monte de situações que acabaram complicando a vida dos grêmios. Bom, quando eu assumi a direção, a primeira coisa que eu fiz foi tentar ajudar, porque deu uma parada nesse negócio, para poder voltar. E voltou, mas voltou devagar, né? Como não pode fazer praticamente nada para conseguir arrumar algum dinheiro, porque antigamente nos DAs, e mesmo nos Grêmios, fazia carteirinha, né? Aí a carteirinha dava para tirar uma granazinha e algumas coisas assim, mas depois disso fica meio complicado de tirar algum dinheiro. Mas aí eu cedi na época aquele espaço que tem lá na cantina para eles colocarem a sede ali, botaram ali e botaram a xerox, alguma coisa, até que rendeu bem. Só que aí veio os DA, os CAs, os centros acadêmicos. E aí começou o problema, porque foi um espaço só para 2 centros acadêmicos, um Grêmio centro acadêmico, começou a ter alguns problemas e acabou não acontecendo e os Grêmios acabaram novamente. Ou seja, tanto que, se eu não estou equivocado, vocês estão no 3º nome de Grêmio. É o 3º nome já. Começou com Augusto Russo, que depois virou o seu Mauro e agora o Rubens. É o terceiro nome de Grêmio para poder ver se funciona. Bom, então, só para mostrar que a gente está nessa luta desde sempre e, se caso for eleito, eu vou voltar com essa situação de ter pelo menos um local para cada um entre Grêmio e CA. Quem tiver que botar os dois juntos não funciona, então tem que separar para ver se isso funciona. Bom, assim como eu falei que lá em 98 nós tivemos um problema, aí depois acertou as nossas vidas e viemos trabalhando numa boa dentro da instituição até 2017. Quando chegou em 2017, aquilo que parecia que estava enterrado, que foi o movimento lá de 98, ele reapareceu com o novo ensino médio, que é o mesmo modelo de 98, não mudou absolutamente nada. E tentaram implantar, foi demorando, até que, infelizmente, a nossa escola teve que implantar isso ano passado, e que a repercussão está nesse ano e nos anos seguintes. E exatamente por isso que eu sou candidato. Eu sou candidato único e exclusivamente por isso. Eu não queria esse troço, eu já fiquei 8 anos na frente disso, eu sei o que é isso. Isso só dá trabalho. Mas uma escola que eu ajudei a implantar por esse tempo todo aqui,
você vê ela se minando, você fica assim, não, vou ter que tentar fazer alguma coisa. E a única coisa que eu posso fazer, eu não vejo outra maneira, nós todos que estão aqui, ou pelo menos alguns dos professores que estão aqui sabem, que a partir de 3 anos que estiver rodando o curso, pode ser feito alguma coisa, mas antes disso não pode ser feito nada. E aí, foi por isso que eu tive algumas ideias e falei, eu vou voltar, mas vou tentar ser candidato a diretor, se eu conseguir ganhar. Eu tenho como fazer algumas coisas para poder tirar esses alunos que estão entrando, porque a quantidade de horas de ensino médio que caiu foi muito grande. Nós temos 2.400, vocês têm 2.400 horas no curso de vocês. Esses meninos que estão entrando agora só vão ter 1.800, caiu 600 horas. Se o ano passado, mesmo assim, nós já perdemos para o Darwin, porque eu estou falando de Enem, e não adianta alguém negar que vocês estão aqui também por causa do Enem, porque faz parte da vida de vocês, né? No final de cada curso, todos querem fazer o Enem, e se você não quer um bom ensino médio, você não consegue concorrer à altura com outros alunos. Então foi por isso que eu tive uma ideia, eu vou tentar fazer alguns cursos de extensão, alguma coisa, para poder tirar um pouco a defasagem que esses meninos do que estão no 3 anos, até entrar outro curso, né? Dá para fazer alguns cursos de extensão que possa ajudá-los a não ter um abismo muito grande. Eu fico imaginando o que vai acontecer no Enem de 2027. O Enem de 2027, quem vai fazer esse Enem vai ser os meninos que estão no 2º ano hoje, dos integrados de 4 anos, e quem está no 1º ano hoje do ensino de 3 anos. Ou seja, cada aluno que estão no 2º ano tiveram 2.400 horas de ensino médio, enquanto os outros tiveram 1.800. Acho que não precisa nem falar o que vai acontecer. Então foi por isso que eu me candidatei e estou aqui lutando para tentar ver se eu consigo ajudá-los. Porque resolver o problema não tem como, mas pelo menos ajudá-los para tirar um pouco essas diferenças. É isso, e a minha proposta tem um monte de situações que são situações normais para qualquer candidato. Você vai fazer hoje em dia não se faz mais como se... Nós temos um problema, que talvez vocês não saibam, já passou meus 15 minutos? Não. Nós temos alguns problemas que surgiram quando essa escola surgiu, que eram das escolas agrotécnicas. As escolas agrotécnicas eram tidas como umas escolas que tinham uma direção muito, vamos dizer assim, mandonas, esse tipo de situação, onde o diretor podia tudo, essas coisas todas. Mas até virar instituto, eu até concordo que tinha algumas situações assim. Mas depois que virou instituto, as coisas mudaram completamente. Foi tudo através do voto. Para quem não sabe, o instituto foi implantado a partir de 2009, ele surgiu no final de 2008. E aí, entre a eleição, essas coisas todas, então, é difícil ver algum campus que não seja bem democrático, com a participação de todos. E nessa instituição, principalmente, todas as outras têm, porque isso está no nosso estatuto, está no organograma, mas essa foi a primeira a montar o seu conselho de gestão, e o conselho de gestão é que decide tudo. Então, tudo que se passa, que se quer fazer, se passa pelo conselho de gestão, e o conselho de gestão é feito de alunos, professores, técnico administrativo e a direção da escola. Então, é onde se discute tudo que se faz. Então, um diretor de verdade, participativo, que faz as coisas, ele apenas encaminha as demandas e depois executa baseado naquilo que o Conselho de Gestão decide. Então, qualquer situação que venha a acontecer, ela sempre passa pelo Conselho de Gestão. Nada é feito sem passar por lá. Por isso que é difícil, você falou, você ter hoje aquele diretor estilo na agrotécnica antiga, que é ali, não tem como ser isso. Você tem todas as decisões, obviamente. Quando você toma decisão, você tem que tomar e ter coragem de fazer. Aí não tem como você mudar, mas aí ela vem de onde? Ela vem sempre do Conselho de Gestão. Não tem como você fazer nada sem isso. Então, a minha gestão
vai ser igual às outras. Tudo se decide baseado nos participantes. Eu vou dar só um exemplozinho. Tem uma professora, excelente professora aqui de Colatina, mas que não trabalha nesse campus, ela trabalha em outros campos, e ela tentou vir para cá várias vezes mesmo, e não conseguiu. Lógico que até hoje ela acha que o culpado sou eu, mas nunca é, porque eu sempre falo, o diretor poderia trazer a pessoa para cá de outro campo? Sim, ele pode fazer se quiser. Mas como é que uma pessoa em sã consciência vai pegar alguém, colocar num grupo da qual aquele grupo não quer a pessoa? Só um cara maluco que faz um negócio desse. Então, antes de tomar qualquer decisão em relação a esse tipo de situação, a primeira coisa que se faz é consultar o grupo. Se o grupo é contra, você não tem muito o que fazer. É assim que funciona. É assim que se administra uma escola ou administra qualquer lugar. Se você consulta os seus pares, se os seus pares não gostam, não querem uma coisa, não tem como você fazer. Não adianta você querer. O que o Braz pensa é uma coisa, o que o diretor daqui vai fazer é outra completamente diferente às vezes. Às vezes sim, às vezes não, depende. Porque tudo depende do grupo. Tudo depende do grupo que quer fazer ou quer deixar de fazer. Por exemplo, esse ensino médio de 3 anos. Eu acredito que com 3 anos nós já podemos, até hoje, se quiser, mas não pode, porque tem que rodar, né? Pode passar para 2.100 horas no mínimo. Vamos fazer, pode acontecer. Acredito, mas isso, tá bom. Pode passar botar mais 300 horas de ensino médio, se quiser. Pode colocar um ensino integrado, se quiser, um ensino integral, se quiser fazer. Mas isso depende da comunidade, não depende do diretor, depende da comunidade, querer ou não. Se a comunidade topar, vai. Se não topar, não vai, acabou. O meu, o próprio 3 anos, a mudança. Então, o diretor só pede, manda as coisas e aí a comunidade que decide. É assim que funciona. Obrigado. Obrigada, professor, pelas palavras. Agora a gente vai começar com as perguntas do Grêmio. Depois a gente vai com as do público. Primeira pergunta. Ambas as perguntas que estão aqui vão ser feitas para os 2 candidatos em pé de igualdade. Relativo a avanços tecnológicos, é notório que o eixo de infraestrutura vem sendo negligenciado pela falta de investimento em equipamentos atualizados para os cursos de edificações e estrutura básica para o curso de meio ambiente. Na sua gestão, existe previsão de mudança quanto a isso? Olha só, só para que vocês saibam, o curso de arquitetura ele nasceu na minha gestão. E fui eu que consegui aprovar todos os professores que iam para lá e todos os laboratórios possíveis para o curso funcionar. Consequentemente, ele já tinha alguns laboratórios para edificações e foi melhorado ao ponto, quer dizer, sendo melhor tudo de livro, aos pedaços. Agora eu só posso falar até 2017, depois disso não tenho o que falar. Obviamente, se tiver algum curso com problema de laboratório, essas coisas, lógico que vai ser feito, não tem como não fazer. Como você vai botar tem um curso que não está funcionando? Só depende de verba, a gente tem como correr atrás para conseguir. Então, consegue ser dinheiro e faz, isso aí não tem problema nenhum, né? Quando se assume a gestão, tem alguns cargos que são... Quando se assume a gestão, tem alguns cargos que são de confiança e, consequentemente, esses cargos costumam ter mais proximidade com os alunos, como os cargos de diretoria de ensino, diretoria de pesquisa, enfim, do que o próprio diretor. Então, acho importante você falar se você já tem ideia de quem vai assumir esses cargos na sua gestão. Na realidade, não. Por uma questão muito simples. Todos os cargos que eu coloquei até hoje foram uma escolha muito técnica e muito em cima da necessidade daquele momento, entendeu? E ouvindo os pais. Eu vou ser bem claro como é que foi.
Vou falar o primeiro e depois vou falar o segundo, tá? Meus dois mandatos. O primeiro mandato, não era essa estrutura que nós tínhamos aqui, não. Nós tínhamos um diretor de ensino, um diretor de administração, mas não tinha diretor de pesquisa e pós-graduação. Não tinha isso aqui. Era uma coisa chamada diretor adjunto. Era tipo um vice-diretor, funcionava mais ou menos assim. Aí, eu fui, quando eu entrei aqui em 2010, acho que eu sou um dos poucos do Instituto que tem, se vocês olharem nas condições para ser diretor, o segundo item, só para diretor, tem lá curso de não sei o que, lá. Eu tenho esse curso. Eu fiz esse curso em 2010, quando entrei como diretor. Eu ficava uma semana aqui e uma semana em Brasília fazendo esse curso. Fiquei 10 semanas em Brasília fazendo esse curso. E, em cima disso, a gente fez o curso. Esse curso era na UNAP, que é uma escola que o MEC aluga não, ele compra, né, os cursos para poder dar para tudo quanto é funcionário dele. E também eu tive contato com diretores de todo o país. Então, quer dizer, nós fazíamos uma turma de 40 diretores, a gente ficava conversando, e também os reitores ficavam fazendo o mesmo curso, mas ficava do lado, eu ficava do lado, eu ficava no outro. E a gente se reunia e ficava conversando. Então, estava começando a nascer, porque, se vocês não sabem, na lei de criação do Instituto, ele fala que é o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, e assim por diante, essa situação toda, e discrimina tudo. Então, ela falava muito em pesquisa e pós-graduação. Então, tinha que ter alguma coisa. E aí, eu falei, pô, eu vou pegar esse diretor de junto que sempre existiu aqui, né? E eu olhava para aquilo e falava assim, pô, para que esse caso? Ele não serve para nada. Não tinha utilidade nenhuma. Numa escola maior até que poderia ter, mas na nossa não tinha utilidade nenhuma. Eu falei, vou pegar isso e vou botar alguém para poder fomentar a pós-graduação, a pesquisa, mais a pesquisa e a extensão, na época. A pós-graduação veio minando depois, veio nascendo depois. E aí eu peguei, fui fazer fiz isso perguntando a um monte de pessoas quem seria a pessoa ideal. Aí me indicaram, fulano acho que vai fazer um bom trabalho. Eu botei essa pessoa fez um trabalho maravilhoso, ela montou aquilo lá do jeito que está hoje. Isso foi montado em 2011, 2012, e foi muito bom. E uma pena que logo depois, não é uma pena, né? Uma pena para nós, mas não para ele. Ele saiu, foi fazer o mestrado, o doutorado dele, então, e aí foi trocando de pessoas de acordo com o que a gente estava mais ou menos pensando. Então, quer dizer, aquele cargo especificamente tem que ser alguém ligado à pesquisa e extensão. Não tem como você pegar uma pessoa que não tem ligação nenhuma com ela, que aí não vai fazer nada. Então tem que ter ligação direta com isso. Então, tem coisas que não tem como você fugir muito. Uma outra coisa que eu penso, né, das experiências que eu tive, aí no ensino, eu coloquei uma professora que era unanimidade na época, que foi a professora Cristina, que ficou 4 anos, depois ela quis sair. Na época era uma unanimidade a Cristina lá. Mesmo sendo contrário a um monte de lugar, nos outros lugares, a diretoria de administração, em muitos locais, ela é feita por um professor. Mas eu não sou muito a favor disso, não. Então, eu prefiro que seja o caso de alguém do administrativo. E foi isso que eu fiz. Eu coloquei lá depois ele ficou, depois eu estava as outras. Só que na minha época, por exemplo, o Joel, ele já estava lá no antigo, eu quis trocar e não consegui porque não tinha ninguém que queria, porque nenhum administrativo que sabe, quem está nessa luta sabe o seguinte, principalmente ali, que é onde passa o dinheiro, né? Aliás, passa o dinheiro não, passa as notas para assinar, porque dinheiro não existe, nós não trabalhamos com dinheiro. Então, passa as notas para assinar e, obviamente, cada um que se assina tem o CPF dele por trás. Então, o CPF fica ligado para o resto da vida. Então, nem todo mundo quer. Então, é um negócio meio complicado. E aí, eu peguei e comecei a preparar pessoas para poder fazer. Quando fazer curso, etc.
mas não deu tempo, acabou o meu mandato e ficou a mesma pessoa. Depois foi chegando pessoas novas também, as pessoas que estavam aqui não tinham muita qualificação para aquilo, tinha poucos que tinham, e assim por diante. Mas com o tempo, hoje já está bem melhor, já tem mais pessoas qualificadas para aquele local em que a gente pode trabalhar. Bom, no segundo mandato, eu troquei a pós-graduação, ela foi sendo mudada de acordo com as pessoas, a gente fica lá um tempo, depois elas acabam saindo para fazer outro tipo de situação. A segunda pessoa que foi para lá, ela já estava lá e era lá da infraestrutura. Você sabe muito bem quem. Oi? A pessoa que ocupou o cargo lá de pós-graduação, extensão e pesquisa era da sua coordenadoria, a Josiane Laporte. Por acaso era, né? Então ela fez parte lá um tempo, mas não deu muito certo e infelizmente a gente teve que trocar porque teve alguns problemas, inclusive problemas institucionais, porque nós estávamos fazendo na época, a gente fazia meu Deus, eu esqueci o nome, negócio de ciências do município. Não vou lembrar o nome até o final. E a gente fazia um ano aqui, um ano na Unesp e outro ano no Castelo Branco. Então eu ficava rotando, todo ano tinha isso. Isso era feito em setembro. E ela acabou arrumando uma confusão, porque a Unesp e a Castelo Branco eles não se cheiram. Tem problemas de relacionamento antigo, e ela acabou numa dessas coisas, falando lá no microfone, acabou falando que não devia. Então isso criou um problema institucional e infelizmente a gente teve que trocá-la. E daí foi o Júlio da informática, que depois pediu para sair para poder fazer o doutorado dele. Aí o Otávio tinha acabado de fazer o doutorado e foi para lá. E quanto onde estava a Cristina também pediu para sair, porque ela queria voltar para a sala de aula, queria fazer o mestrado dela, essas coisas todas. E aí foi a Divina Leila, que também foi um problema político, que teve muito problema político. Aqui teve muito problema político e nós tínhamos uma senadora que era, não é mais senadora, uma pena. Como senadora ela não é boa não, mas para nós ela é excelente. O maior arrumador de recursos para o Instituto era a senadora, a Rose de Freitas. Ela arrumava muito recurso mesmo. E a Divina estava lá em Pancas, na Secretaria de Educação de Pancas, e não queria mais porque estava sobrecarregado, estava se sentindo mal, queria sair. Só que essa mulher começou a pressionar e ameaçar a Rose a não mais desculpe, porque eu estou com uma pessoa que não está muito bem de saúde e uma pessoa ligando, então próxima vez se ela ligar de novo eu vou entender, tá bom? Quem me conhece nem sabe, estamos conta de ter pessoas idosas e uma delas está numa situação muito complicada. Bom, e aí voltando, a Divina estava numa situação muito difícil, o pessoal não queria mais ficar lá, e essa Rose queria que ela ficasse e começou a ameaçar, achando que nós estávamos trazendo ela para cá. De qualquer jeito, aí eu tive que peitá-la e não ia trazer a Divina só para ela ser que foi. Aí eu peitei ela e falei, eu estou trazendo porque eu preciso dela nessa situação. Aí eu não coloquei ela lá, até para dar uma coisa. Aí ela entendeu. Mas aí, quer dizer, eu passei um aperto desgraçado de correr risco de perder grana para poder ajudar servidores que estavam numa situação muito complicada. Mas eu fiz uma coisa muito boa, que a Divina foi muito boa nessa situação. Então foi assim que eu coloquei as pessoas nos cargos. Quanto àquele outro cargo que tem a ver com os alunos, o tempo todo foi a mesma pessoa, que foi o Elenilson. Eu acho que dispensa comentários do Elenilson quando ele ficou no cargo, que
Hoje, até outro dia era o Marcelo, o primeiro ministro que eu fui pescar durante anos e nunca teve problema nenhum, muito pelo contrário. Então foi isso, é assim que se escolhe, é uma coisa técnica, conversando com todo mundo, ver se é bom, se não é bom e assim por diante. Agora, rapidinho, e o seu mestrado? Acabou? Como é que foi? Como é que tá? O seu mestrado? Os dois eu parei no final. Pô, Não, um foi, no dia de apresentar a tese, o meu orientador falou que eu tinha que, de 3 capítulos, tinha que botar para 2. Ele falou isso no dia. Eu falei, não dá, né? Tchau. Depois eu comecei a fazer um na UFES, que até estava fazendo junto com a Andressa, só que a UFES me deu uma rasteira. Não foi porque ele, não foi em mim que ela deu uma rasteira. Esse mestrado que eu estava fazendo na UFES, ele era no sábado. Eu era diretor, então a gente ia todo sábado para lá fazer esse mestrado. Só que a UFES mudou para quinta-feira. As aulas passaram a ser na quinta-feira. E quem tem cargo comissionado não pode sair por aí fazendo outras coisas. Você tem que cumprir 8 horas, você pode ver, você tem que cumprir 8 horas do seu trabalho na direção, não importa onde, mas você não pode cumprir 8 horas de trabalho na direção dentro de uma sala de aula ou dentro de um mestrado, não dá, não pode. Então eu fui obrigado a largá-lo, foi por isso. Eu podia escolher largar a direção ou o mestrado, eu escolhi o mestrado. não que isso interfira na atividade, entendeu? Só estava curioso porque eu não lembrava. Sim, foi isso que aconteceu. Beleza. Seguindo, próxima pergunta. No histórico da instituição, é inegável que houveram casos de assédio por parte dos servidores em relação aos alunos. E como resposta, tivemos pouca ou nenhuma punição. Na sua gestão, como pretende lidar com essa questão? Essa é uma situação séria, né? Olha, tudo que acontece dentro que esteja fora da normalidade, tem uma coisa chamada comissão de sindicância, encaminhada para a comissão de sindicância. Essa comissão que vai definir se isso vira um PAD, que é processo administrativo disciplinar, ou não, entendeu? Então quem faz isso é essa comissão de sindicância, que é uma coisa interna, ligada ao diretor. O diretor nomeia 3 pessoas e eles vão fazer uma investigação. Se essa comissão achar que merece um PAD, é aberto um PAD. O PAD tem uma pessoa da comunidade e 2 de fora, um daqui, 2 de fora, que vão fazer uma investigação e aí ele pode propor suspensão, exoneração ou coisa desse tipo. Só para ilustrar, eu participei, quem é diretor, ele participa obrigatoriamente do Fórum de Diretores Gerais, que é uma reunião que se tem semanal só com diretores, são os 22 diretores, agora nem sei mais quanto já chegamos a 25, um Fórum de Diretores, e não tem nenhuma legalidade, não pode pedir nada, mas é onde as coisas acontecem, porque quem sabe o que está acontecendo nesse campo são os diretores. E daí leva-se isso para o colégio dirigente do Instituto. O colégio dirigente é formado por todos os diretores, todos os pró-reitores, mais os tais diretores sistêmicos e comandado pelo reitor. E depois, como instância superior, é o Conselho Superior. Então, o diretor, ele obrigatoriamente participa do fórum e do colégio dirigente. E desses que estão no colégio dirigente, desses diretores, 5 participam do Conselho Superior. No tempo que eu fiquei lá, eu fiquei 6 anos no Conselho Superior e relatei 2 PADs. Relatei um PAD de uma servidora lá de Ibatiba, e relatei um PAD do professor de Vitória. Infelizmente, os 2 foram demitidos, foram exonerados. Tá? Não é coisa boa, mas não tinha muito o que fazer. E teve outros em outros lugares. Aqui também teve. Né? Na minha época teve um PAD, mas um PAD que foi proposto
o PAD sugeriu a aposentadoria para o servidor. Ele tinha problemas também. E depois disso eu sei que teve PAD, mas aí já não é mais na minha gestão, então eu não sei o que aconteceu. Mas com certeza você tem que fazer uma sindicância. Você é obrigado, você tem que fazer. E daí vira PAD ou não, vai depender da sindicância. Tá. Seguindo aqui, as obras do restaurante devem atender o nosso campo, devem começar em breve, segundo a reitoria. E a gente queria entender como você pensa uma gestão eficiente. Afinal, é importante que não só seja construído, mas que o restaurante atenda a demanda dos estudantes, dos servidores que possam utilizá-lo de alguma forma. E como pensar isso como uma forma de permanência estudantil. Pois falaram que tem umas 3 semanas, todo dia eu vou ficar uma placa. Hoje a placa não chegou. A construção não tem nada a ver com o campus, a construção é da reitoria, também é uma coisa que está vindo de fora. E depois tem a implementação, aí sim, a implementação cabe ao campus. Depois que tiver a estrutura física estiver pronta, a implementação vai ser do campus. Obviamente que nós estamos em maio, final de maio. Eu não sei o que a reitoria vai fazer, e nem se, porque o atual diretor, ele não vai ter como saber fazer também, porque não vai estar pronto, sabe que tamanho que é, quantas pessoas, tem situações que tem que ser estudado. E para poder vir dinheiro, para poder implementar, teria que colocar no orçamento do próximo ano. Então, não sei o que a reitoria está pensando sobre isso. Tem que ser o diretor atual, né? Tem que ser o Jadir para poder, quando os outros assumir, o orçamento já está no Congresso. Então, sem dinheiro não tem como fazer nada, porque você vai ter que fazer, implementar todo, botar todo o mobiliário, porque não vem mobiliário, só vem a casca. E aí tem que mobiliar, e depois vai ser terceirizado, obviamente. Eu acho que deve ser estilo Itapina e Santa Teresa, acredito que seja desse estilo, não posso afirmar, porque eu não conheço não chegou nada escrito, porque está falando que tem 3 modelos, vai ser modelo tal. Eu não sei que é modelo tal, nenhum, 2, 3, não chegou para nós, né? Então tem que esperar, mas obviamente que tem que implantar, não tem como. Tem uma outra coisa também que eu não sei como é que vai ser feito, não sei que eu fiquei sabendo de terceiros também, que, por exemplo, a cantina está para ter uma licitação agora. Então, também não sei como é que vai ser, porque com o restaurante, vindo restaurante e cantina, pelo que eu saiba essas duas coisas, não sei como é que fica, não acredito que seja o mesmo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, sinceramente, eu não sei como é que vai ser, até porque eu não sei por quanto tempo esse contrato estão fazendo, se vão fazer, se vão prorrogar essas partes, eu não sei, porque é da legislação atual, então eu não tenho acesso a isso. Então, dando sequência, considerando a importância e a extensa participação de vários núcleos do campo na formação de um espaço de convivência entre servidores e alunos, quais são as suas propostas referentes à integração que esses núcleos permitem? Olha, se isso tudo acontecer, que é o negócio do restaurante, vai abrir um espaço grande aqui para isso, entendeu? Porque nós tínhamos um projeto engavetado em algum canto aí, e essa parte entre os laboratórios, entre a sala de multimídia e a cantina, esse espaço ali, seria um espaço de convivência, ter um guarda-sol grandão, umas mesas, e algumas coisas assim, para a convivência em si. Quanto aos núcleos, os núcleos nós vamos ter que sentar todos eles e ver a necessidade real de cada um para poder locar cada um no local, entendeu? Porque óbvio que tem que ter, não tem como você botar. Eu estava vendo onde está o NAC não tem. Tem que tirar uma caixa para aquela pessoa. Então, quer dizer, não tem nem lógica, tem que fazer alguma coisa para isso acontecer. Aí tirou daí, mas aí vai entrar 3 lá, também não vai caber. Não tem como, querido. Você vai ser a mesma coisa, vai ter que agendar, horário tal isso, horário tal isso, horário tal isso. Não tem lógica. Tem que ir atrás de algum espaço, acho que a gente vai ter que construir alguma coisa
também tem um projeto antigo, que também está engavetado, que é entre a sala lá onde fica o núcleo gestor pedagógico e a nossa, e a biblioteca, construir alguma coisa ali. Porque teve aqui na minha gestão uma coisa chamada Comissão de Reestruturação e alguma coisa desse tipo. E eles fizeram um monte de levantamento, um monte de coisa, onde poderia construir alguma coisa, não construir. Então tinha uma situação lá que seria onde todas as curadorias iam ficar, e separar ali e botar todo mundo ali. Mas não sei que fim deu isso. Depois que eu saí, eu não sei que fim deu, mas tem esse projeto. Tinha um projeto de construir um prédio administrativo onde vai ser o restaurante, ia ser um prédio administrativo ali. Mas aí o restaurante vai ser o restaurante. Então, temos que procurar espaço. Caso vocês não saibam, no passado, nós tentamos pegar o IBC, uma parte do IBC. Cheguei aí em Vitória, Brasília, algumas vezes por causa disso. Fiz uma reunião grandona aqui, mas a própria comunidade não estava muito afim não, de pegar o IBC. Porque a ideia era botar a graduação lá e ficar com o IBC. Mas aí acabou, nós ficamos com medo de, talvez não vai ter dinheiro para manter aquilo, então a própria comunidade ficou com um pouco de receio, mas aí veio uma coisa que vocês vão crescendo, vão se habituando, uma coisa chamada política. E existem 3 IBCs no estado. Esse aqui, um em Vitória e outro em Cachoeira. O de Vitória está para vencer, está 10 anos já que estão falando que vai estar reformando, que vai ser a reitoria. Não sei que fim deu, porque tem 8 anos que eu estou afastado, então não fui atrás disso. Mas o de Cachoeira está na mão dos Ferraços. E eles usam aquilo como depósito. E aqui estava na mão do PMDB. E aí o PMDB não abriu mão de ficar com ele. Ele não usa para nada. Eles usam, tem um negócio aí da CONAP e pouco, mas eles querem ter alguém para tomar conta. Então fica alguém lá, tem moradia, tem tudo ali dentro para ganhar algum dinheiro por serviço. É assim que funcionam os partidos políticos. Então nós não vamos para lá, então perdemos espaço. Agora temos que arrumar um outro local, alguma coisa que precisa ser construída, porque precisa de espaço para mais coisas aqui no entorno. Inclusive sala de aula está faltando também. Você já falou um pouquinho dessa questão do novo ensino médio, e a gente já falou um pouquinho dessa questão do novo ensino médio, e como a gente acompanha assim, desde que começou o processo eleitoral, você já falou que pretende estudar alguma coisa integral, falou isso também. Como você vê o integral e como ficaria questões de dependência, iniciação científica, visto que os alunos teriam menos tempo para procurar essas outras áreas que o curso oferece para eles também? Eu falei que eu ia sugerir. Isso aí é um estudo que tem que ser feito para ver como é que cabe, se vai, se não vai. Que nós temos aqui em Colatina, diferente, por exemplo, se for no Nordeste, se for em Minas, é totalmente diferente daqui. Por exemplo, aqui, se você der uma volta na cidade hoje, você vai encontrar apenas 2 escolas que não são integrais. Só aqui e o Marista, para integrais. Todos são integrais. O teu Carolina, mas vai se transformar também. Isso é uma política do governo do Estado e também a política das escolas particulares. E aí, não sei como é que nós vamos sobreviver se não for integral, não sei se é possível ou não. Isso não depende só do diretor, não é nem mim, nem do Leandro ou de qualquer outro. Vai depender da comunidade. A comunidade tem que saber se vai ou não. E a própria dependência do integral faz parte dele. Faz parte do integral. O integral não é só aula, tem N situações, entendeu? Você pode colocar teatro, música, pode botar tudo no meio. Tudo meio do pacote, entendeu? Esporte, tudo faz parte. Tudo é educação. São modelos diferentes. Educação não é só português, matemática, física e biologia, não. É tudo educação. E nós somos um lugar de educação. Então, não só da educação propedêutica, mas também da técnica, das artes, tudo faz parte. E o integral também, então você bota o pacote todo.
E eu achei que você fosse perguntar do graduação. Só para fechar a última pergunta do Grêmio, depois a gente vai abrir para o restante. Como que você enxerga a gestão do candidato opositor à diretoria da escola? Como você enxerga a gestão do candidato, da possível gestão do candidato opositor à diretoria da escola? Na realidade, nós dois somos opositores, não tem ninguém. Não, sim, mas aí no caso do seu opositor. Concorrente, vamos dizer assim. Eu não vejo como oposição, é concorrente. Não, para mim é ótimo. Tem que ter mesmo. Tá? Ser candidato não é uma coisa fácil, não. Deixar claro isso aqui. Eu vou falar um negócio aqui, porque eu vou falar a mesma coisa no debate. Muita gente senta aí, fala um monte de besteira, pensa um monte de besteira, mas só 5 pessoas se candidataram nos últimos 16 anos. Só 5. Né? E nesses 5 eu estou 3 meses. Então, quer dizer, é uma coisa que nem todo mundo tem coragem, não. Então, eu vou dar parabéns ao Leandro pela coragem de participar, que não é fácil, não. Entendeu? Você perde sono, você tem problemas familiares por causa disso, você... Ainda bem que aqui nós não temos certos problemas que tem em outros lugares, que um fica ofendendo o outro, fica agredindo, porque aqui eu falei mesmo, eu vou entrar, mas se eu tiver uma agressão pessoal, sai na hora. Eu não participo desse tipo de coisa e não considero ninguém como meu inimigo, muito pelo contrário, nós estamos concorrendo. Aquele que a comunidade acha melhor que vai direito, beleza, sem problema nenhum. No outro dia eu estou na sala de aula, ganhando ou perdendo, do mesmo jeito, sem problema nenhum. Vou chegar aqui 6 horas na sexta-feira, sem problema, vou fazer meu café como sempre faço. Eu não vejo problema, é apenas uma maneira diferente de pensar as coisas. Só isso. Tá bom. Nesse momento a gente vai abrir para o restante. A gente pede, juntamente com a comissão eleitoral, que acompanha o nosso trabalho de propor os debates, que as perguntas sejam feitas com seriedade, respeitando o processo eleitoral e respeitando o candidato. E aí, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, só levantar a mão, a gente vai anotando aqui já, quem levantar a mão, e aí a gente vai chamando aqui para fazer a pergunta ao candidato. Tá aberto, pessoal. Não é nem uma pergunta. O que eu gostaria de fazer não é uma pergunta, só esclarecer um ponto. Né? O convite de vocês, Grêmio, né, para o Braz, né, como candidato, e Leandro como candidato, era extensivo ao campus todo. Com certeza. Pode ficar tudo à vontade. Foi essa a dúvida. A gente até colocou lá que é toda a comunidade escolar, visando principalmente os estudantes, visto que a gente é Grêmio estudantil, mas todo mundo. Inclusive servidor. Inclusive servidores. Só para ver o alcance, entendeu? Uhum. Oi, gente, boa tarde. Além de ser a primeira secretária da gestão atual do Grêmio, eu também sou integrante do MEPGENES. E eu vou fazer algumas perguntas que o nosso núcleo achou pertinente trazer aqui hoje para o candidato presente, assim como serão as mesmas para o candidato de amanhã. Bom, a primeira questão para o Braz é: quais são as ações concretas que o senhor pretende implementar para promover a equidade de gênero e o respeito à diversidade sexual no ambiente escolar, considerando tanto o corpo discente quanto o servidor? Caso vocês não saibam, eu fui o primeiro do Instituto a fazer aquela situação de uma pessoa de um sexo passar a ter um outro nome. Nome social. Nome social. Eu fui o primeiro, fui criticado pra caramba, mas eu fiz. A menina foi minha aluna na época. E eu vou fazer tudo aquilo que o NEPGEN ou todos, qualquer coisa, vão me aconselhar a fazer, entendeu? Porque eu sou uma pessoa totalmente aberta, não tem discriminação em nada, zero, graças a Deus, não tem problema nenhum com isso. E ouço todos e faço aquilo que for melhor. E a gente cumpre rigorosamente o Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente, que prevê essas coisas. Isso aí não tem perdão, não.
a mesma coisa que você falou, que eu falei antes sobre o negócio de assédio de servidor, a mesma coisa. A próxima questão é: como o senhor vê o papel da direção geral no enfrentamento de situações de LGBTfobia, machismo e outras formas de violência de gênero dentro do campus? Poderia citar experiências anteriores ou ideias de encaminhamentos? Bom, na minha gestão não teve nenhum problema desse não, mas pelo menos que chegou até a mim, entendeu? Nós já tivemos na época até coisas relacionadas a outras situações. E aí se encaminha de acordo com o Código de Ética de Disciplina do Corpo Docente. Ele é muito completo, foi feito por alunos, a maioria alunos, técnicos administrativos, professores, e a gente caminha em cima disso. Dependendo da gravidade, lá prevê isso, você pode, além de tem a suspensão, tem a expulsão e encaminha o Ministério Público. Dependendo da situação que faz isso. Isso depende muito do que está acontecendo. Pode ter certeza que ninguém alisa nada coisa errada. E a terceira e última questão é: de que forma o senhor pretende apoiar e fortalecer grupos e iniciativas como o NEPGENS, que trabalham com educação em gênero e sexualidade, especialmente em tempos de ataques a esses temas? Pois é, essa aí é a única que eu tenho uma coisa clara a fazer. Eu sei o que fazer. Eu não sei se vocês conhecem bem Colatina e se vocês circulam pela cidade. Todo sábado, se vocês circularem pela cidade, vocês vão encontrar em algum lugar uma estandezinha ou uma turminha da Unesp fazendo alguma ação. E todo sábado tem. Seja aqui na Área Verde, seja lá na feira, tem algum lugar. E nós já fizemos muito disso no passado, muito mesmo. E eu pretendo propor à instituição que se faça isso. Eu acho que nós temos que levar isso para a rua, não só para nós, temos que fazer para os outros também. Nós temos que levar isso para a rua, fazer esses movimentos, mostrar como é que nós trabalhamos, entendeu? Então isso eu acho que tem que ser feito. Nós temos que voltar. Eu estava conversando com a Adriana, que veio aqui outro dia, encontrei com ela no estacionamento, ela é candidata também, né? Teve até debate hoje, nem ouvi debate. Não conversei sobre isso com o Ludovico, porque eu não tive oportunidade. Mas eu estava conversando com ela que as nossas escolas estão mortas. Nossas escolas já foram bem mais alegres, estão mortas. Tinha Martim da Silva, você não vê movimento nenhum, então nós precisamos resgatar isso. Nós já fomos, por exemplo, em várias feiras apresentar, nós já colocamos stand em um monte de lugar, nós já fomos para o calçadão. Vou até contar um caso aqui, vocês vão até rir no final do caso que eu vou contar. Eu só uma vez fazer um trabalho lá no calçadão. E aí, no calçadão, eu estou rindo para ele para aí, vocês vão entender no final. Lá no calçadão, nós tínhamos pedido permissão à prefeitura para fazer esse movimento. Né? Mas vamos lá, um monte de gente com uniforme, distribuindo de panfletos, essas coisas todas. Já fizemos em 300 lugares. E nós estávamos no calçadão, aí veio um cara e quis tirar a gente de lá. Aí veio conversar comigo, mas nós pedimos autorização para o prefeito, mas aqui quem manda são os lojistas, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei assim, chamei ali e falei, Lígia, estou precisando de 2 barraqueiras para poder começar com o fulano. Aí a Lígia falou assim, Rita, vem cá, vamos conversar com ele. Ganhamos o grito. Ela foi embora, nós continuamos com a ação. Então esse tipo de situação fortalece demais a instituição. E também fazermos alguma coisa para a comunidade. Eu acho que a comunidade tem que vir até nós. Eu acho que nós temos que usar mais isso aqui. Eu sei que vai ser reformado, mudar, mas nós precisamos usar mais isso aqui e abrir para a comunidade. Nós temos um festival de música aqui. Tinha sábado, 6 horas da manhã, tinha festival de música aqui. Entendeu? Então nós temos que voltar com a situação para poder. Até uma mulher me interpretou mal o dia que eu vim aqui fazer a abertura. Foi um sábado, não era 6 horas, era 7 horas. Aí eu falei assim, vocês gostam muito de música. No sábado, 7 horas da manhã aqui, a mulher achou que eu estava falando mal da coisa. Eu não estou falando mal, estou elogiando você, a pessoa que veio aqui, exatamente no sábado, 7 horas da manhã, para poder participar do festival de música. Uma coisa agradável, mas ela interpretou do outro lado.
Então é isso, a gente precisa fazer isso, tem que abrir a escola à comunidade, a comunidade precisa participar. É assim que nós captamos alunos. Além daquilo que a gente divulga, além daquilo que a gente aparece nas listagens do Enem, que a gente pretende fazer com que mesmo esses cursos que estão com pouco ensino médio dão uma alavancada neles, a gente precisa trazer a comunidade para cá. A comunidade são os meninos de 10, 11, 12 anos que têm que vir para cá para ver o que é isso aqui, para poder ter vontade de vir estudar aqui. Foi assim o tempo todo e ele tem que continuar fazendo. Em nome do NEPGENS, eu agradeço, Graças, pelas suas respostas. Mais alguma pergunta para o candidato? Só lembrando que grande parte de nós aqui somos o NEPGENS, ok? Porque nós teríamos, né, uma reunião hoje do NEPGENS e no mesmo horário aí veio a questão proposta pelo Grêmio, e aí a gente achou, né, por bem de cancelar aquela reunião para participar do processo eleitoral, que é fundamental, né, para a gente existir. Inclusive, com agradecimento do Grêmio por essa atitude do núcleo. Pode contar com a gente sempre. Mais alguém? Eu posso falar? Eu queria falar alguma coisa do ensino superior. Nós estamos com alguns problemas no curso de graduação, mas não é uma exclusividade nossa. Caso vocês não saibam, ontem teve uma reunião do Lula com os reitores das universidades, porque todas as universidades estão com problema. Esse negócio de graduação, essa influência que vão para lá falar que não precisa estudar, esse negócio está ficando meio complicado. As pessoas acham que não precisa mais estudar para poder estar sem influência. O problema é ser influência. E então, além das faculdades, outra coisa que eu estava conversando com a Adriana, a graduação não é só um problema aqui, é um problema em todos os campos, inclusive da Grande Vitória. Porque as universidades também têm um problema. Surgiu um caso curioso, sábado passado, saiu uma reportagem no G1, caso bem emblemático. Uma aluna no curso de engenharia de Lavras, ela se formou sozinha, porque a turma dela toda ficou para trás e ela se formou. Mas a coisa não é só isso. É que depois desse curso tem um outro curso que quem sai desse pode matricular no outro. E aí ela pegou e se matriculou no outro, que vem para lá, está na frente, e que o pré-requisito é fazer o curso anterior. E só ela se matriculou. Então ela vai fazer mais 2 anos, com 2 anos sozinha, ela entrou sozinha, vai estudar sozinha, vai se formar sozinha. A que ponto nós chegamos numa universidade tão conceituada como a de Lavras está nessa situação? Mas aqui, eu acho que a gente precisa pegar a graduação, nós sentarmos com os coordenadores, professores, alunos e darmos uma chacoalhada para ver o que a gente consegue fazer, quem precisa fazer com esses cursos dão uma alavancada. Alguma dúvida, gente? Pergunta? A gente tinha falado que ficaria de até 15 horas para receber dúvidas, mas como já parece que não temos mais dúvidas, já foram sanadas, eu acredito que a gente pode encerrar. Eu quero agradecer Esse ao... candidato quer mais alguma coisa? Quer Dizer mais alguma mais coisa? alguma coisa? Faz a fala de encerramento dele. Tá bom. Pode ficar à vontade para fazer a fala de encerramento. Desculpa, gente. Não, esquenta não, gente. Eles são alunos, estão aqui para aprender. Tá certo, estão aqui para aprender. Eu já falei. Não, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Assim como eu falei para eles, eu acho que isso é uma coisa saudável, a gente fazer debate, fazer apresentação, cada um apresenta aquilo que pode ser feito, o que quer fazer, o que ele pode agregar. E, obviamente, que depois de ouvir o Leandro amanhã, isso eu nem falo outro candidato, porque
o Leandro faz parte do nosso grupo, ele está aqui, então nós só estamos disputando um cargo, apenas isso, não tem nada demais disso. E aí as pessoas votam naquilo que acham melhor, sem problema nenhum. Pode contar comigo para antes, durante, depois, ganhando ou perdendo, não faz diferença nenhuma para mim. Tá bom? Obrigado e até a próxima. A gente também agradece você, Verso, pelo tempo e por vir participar desse momento para expor suas propostas, suas ideias. Beleza. A gente agradece todo mundo também e amanhã a gente está aqui no mesmo horário, com a mesma proposta, com outro candidato, que é o Leandro, e a gente espera vocês para conhecer também e se conscientizar sobre o voto. Só uma sugestão, amanhã com o Leandro, traz uma garrafinha d'água. Tá bom, Ficou com a boca seca. muito obrigado, gente.